Eu vou falar sobre um pouco da minha experiência lá com a universidade, porque tem uma residência que ela está acompanhando a minha área que eu vivi comunitários, e a gente está fazendo um outro trabalho, que tinha uma comunidade que ela surgiu, que era telecomunicação. E a gente começou aí também a trabalhar lá. E a gente começou a inserir a América, né, o PSL, ela começou a participar dos grupos, começou a perguntar, a ver a realidade. A gente vai ficar, visitar algumas pessoas, a gente vai equipamento de rapel, ela fez rapel comigo lá, subiu, desceu da barreira também. E a gente foi pro grupo e começou a fazer as coisas. Aí teve um dia de reunião de grupo, que eu só aqui para também a fala da médica, que eu não consigo assim. Era muito nova, né? Bárbara ensinando com minha amiga, eu só passou um tempo lá em casa, e ela já sabe já as minhas vivências, as minhas dificuldades. Inclusive, no dia da mudança dela, eu comecei a ajudar ela também, quando ela se mudar na casa, eu dei uma força para ela. A gente foi para uma coisa de grupo, que a gente tem um dia de adolescentes, dia de quinta-feira. Aí a gente teve uma coisa de Verônica Santa Cruz, com um teatro de bonecos. Aí a gente chegou lá, a médica foi para o grupo também. Sempre que a gente tinha acordado com os adolescentes, ia ser para lavar o espaço e a gente terminar de pintar. E chegando lá, ela viu aquilo ali e ela com a câmera foi, a doutora Bárbara chegou lá e começou a varrer o chão, começou a limpar, começou a fazer tudo e saiu puxando as coisas, ajudando o menino, todo mundo olhando os pais, agora trabalhando assim, espantado e eu olhando também. Por que todo mundo espantado? Aí no final dos trabalhos a gente teve uma reunião para avaliar, né, aquele trabalho que a gente fez naquele dia e a metodologia que a gente estava utilizando. Aí teve um pai do aluno que falou, do adolescente falou assim, ô doutora, quando eu cheguei aqui, a senhora estava lavando o chão, pintando as paredes. Aí ela olhou para ela e disse, olha, você trabalha com a educação popular de saúde, né? A educação popular. É o seguinte, eu sou doutora, mas por um acaso, se você me curar, eu não vou te negar não, eu sou tão humano quanto você. Não faço de eu ser médica, ou de eu ser enfermeira, ou de eu ser qualquer coisa outra, e assim, eu não tenho com a educação bancária, e eu chego a ser um vaso vazio, eu vomito tudo na sua cabeça. Você tem para me ensinar, e eu tenho para me ensinar também. Aí esse processo a minha experiência com a medicina, como essa projeto de observação, eu devo pelo semana também. A ideia do Viver Nosso Natal. Então a gente veio trabalhar a fala das meninas como a Thelma, realmente Thelma, né? Como uma fala muito bonita, assim, o trabalho do dia a dia do agente de saúde, né? Também trabalho na equipe PSF, onde sou agente de saúde há 13 anos e 10 meses, e trabalhamos numa comunidade pobre também. Alguns estudantes da universidade, quando começaram a trabalhar na nossa comunidade, por ter uma comunidade de periferia, né? Tinham medo de chegar lá. Tinha medo. Então, começou aquela coisa de dizer assim, eu não vou para Felipe Camarão, porque é perigoso. E a primeira turma que veio, eles vieram com aquele medo. Mas quando saíram, 3 meses depois, disseram que voltaram com outra expectativa de vida, de aprendizagem. Porque é na periferia, na pobreza, onde se aprende também. Não é só ver o lado da humildade, dizer assim, não vou para lá porque é pessoas pobres, pessoas violentas. Talvez que as pessoas violentas não encontrem um apoio, né, de alguém. Por isso que a guerra violenta continua. O nosso intuito é formar educadores populares, né? Assim, a gente multiplicar, né, esse saber. E assim, o que a gente tem visto é que partiu muito deles essa vontade, né? Eles até, muito deles, assim, conseguiram dentro da própria escola, como eu falei, eu tenho uma escola da gente já foi muito forte, né, para a gente estar na universidade, dentro da educação popular. E assim, a gente viu que eles, dentro da comunidade, eles davam continuidade a esse projeto, né? Inclusive eles, dentro da unidade de saúde, a escola foi convidada para fazer uma oficina justamente da temática que a gente trabalhava, e eles foram até a Política lá. E assim, fizeram um trabalho muito legal, né? Assim, eles foram bastante elogiados, assim, é uma coisa que a gente percebe que a gente cruz, né? Como eu falei, a própria semana da sexualidade na escola, eles se sentem sujeitos mesmo, né? Protagonistas mesmo desse processo, atores fortíssimos, e assim, a gente percebe que é digamos assim, a gente planta uma semente e a gente colhe frutos com isso, né? Então eu acho que foi bastante importante, né? E eles realmente conseguiram dar continuidade a esse processo e, claro, né, a gente sabe que existem algumas dificuldades, até no contexto que eles vivem, né? Alguns são estudantes mais que têm que trabalhar uma série de questões. Então, assim, meio que depois que estão no projeto, alguns se distanciaram para uma série de coisas, como essa, né?
Mas alguns continuaram trabalhando nesse tipo de coisa. Então, assim, eu percebi isso da parte deles e eu acho que tudo é mesmo isso. Né? A gente está falando de multiplicadores, está falando desse processo. Eu estou super orgulhosa da Glau, realmente, os agentes comunitários são atores estratégicos do projeto. Tudo que eles já faz da minha apresentação, que eu não incluí, realmente. Porque quando a gente vai para o cotidiano do território, muitas das nossas equipes são acompanhadas da comunidade pelos agentes comunitários do município. E tem uma coisa na fala de vocês que eu acho pra gente extremamente importante, extremamente caro. Que quem deve reorientar a formação do trabalhador e da trabalhadora de saúde é o emprego popular. É o cotidiano do território, são os movimentos populares. É essa disputa que a gente quer fazer. E a gente vive sim desse lado, inclusive na própria gestão e possibilidade do mercado. Porque cotidianamente o estudante está no serviço. E dentro do serviço a integridade contratante da mesma forma que a comunidade. Mas só a comunidade pode reorientar essa formação. Então por isso que eu acho que a fala de vocês é tão importante. Mas na caminhada, claro que alguns aqui, a gente às vezes tem o território, que a área de abrangência é muito grande. Vocês também da sobrecarga, que hoje o agente da equipe de saúde da família interna, né? Que às vezes é muito maior que a demanda de cobertura, estabelecida pelas normas, estão estipuladas, outras coisas, e às vezes a gente não tem capacidade de articular os agentes comunitários da saúde. Mas muitos da nossa equipe, a equipe do Vida Boa principalmente, é toda facilitada esse processo de interação na comunidade, tem um papel muito grande. E muitos de vocês são as pessoas que construíram a história de luta naquele lugar, e tem muito impregnado essa caminhada aí dentro. Acho que é isso mesmo. Primeiro, só para fechar, duas coisas que eu queria. A história de ser movimento social não é a mesma coisa que movimento popular. E a história de a gente olhar para uma comunidade, para um grupo de pessoas empobrecidas também não é a mesma coisa de dizer que aquele grupo é popular. Ou seja, olhar para o povo simples, o povo pobre, não é a mesma coisa que reconhecer o popular. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa dos movimentos sociais. Nem todos os movimentos sociais são movimentos de base popular. A luta não é popular. Tá? Então, acho que precisa esclarecer isso. E eu concordo com as pessoas que conhecem sabe como eu valorizo o STF. Mas a gente usa a STF também por ser de contradições e envolvimento. E aí é legal a gente ter cuidado para a gente não se apresentar na roda como os detentores ou como redentores dessa história. Isso é extremamente perigoso. Precisa fazer também autocrítica. Porque a gente critica o médico, mas a gente não faz a crítica. Por exemplo, eu não acho que todos os médicos têm que trabalhar no PSF. Eu acho legítimo e eu acho íntegro que um médico que não queira trabalhar na tabela desista do cargo e pega um concurso. Eles têm o direito, inclusive, de não trabalhar naquele lugar. Né? Para a gente achar que todo mundo agora tem que ir na nossa luta, porque a nossa luta é o bam, e nós estamos certos e nós estamos maiorais, porque a gente é da educação popular, e olha lá que ela é mágica e todo mundo tem que ir por ela. Não. Vai vindo com ela e por ela as pessoas que têm sede de liberdade, sede de autonomia, sede de emancipação, sede de mudar o mundo. Tem gente que não quer mudar o mundo, a gente está fazendo respeitar, gente. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Para mim, a cultura popular é a mesma coisa. Eu sou antropólogo e vim discutir esse história da cultura. Cultura é cultura. E pronto, todos nós, até tem um cara chamado o Taylor, que é um americano, porque cultura é o jeito de sentir, de agir, de saber, de ver, de um povo. E o povo é uma coisa grande. Então, assim, os pobres também reproduzem muitas coisas. Sei que também, mas reproduzem. Também reproduzem autoritarismo, violência, parará. Então, se nós falhar incandescente e assim, também às vezes até alienados sobre os pobres, é perigoso. Os pobres matam, assassinam, fazem violência, batem nas mulheres, reproduzem sistemas. Reproduzem, então a crítica vai ser a mesma crítica que a gente está aplicando, de forma moderada. Então eu acho que é isso. Vocês estão analisando o ATS, mas eu acho que o que acontece para fazer também a autocrítica, é fundamental. E para terminar, eu acho que é isso. Que legal que a gente aqui se inquietou, né? E que a gente continua também defendendo que os pobres tenham acesso a deixarem de ser pobres, tenham acesso a saúde digna, a educação digna, a moradia digna, a uma educação dialética, popular, democrática, que nós possamos expressar
outro jeito de ser no mundo. Eu acho que esse é o grande desafio da educação popular, é o grande desafio da educação popular, mas só para quem entender que é esse negócio, tá? Então a gente vamos lá, juntando mais gente, seduzindo mais gente, com cuidado, amorosamente, a gente vai trazer o povo para ficar junto com a gente, né? Mas nem todos ficarão com a gente, só alguns. Obrigado, tá?